Então, bom dia a todos. Bom dia, os irmãos presentes. Os irmãos não estão ausentes, mas estão em casa. Deus tem sido gracioso e a nossa gratidão por Ele, pelos seus feitos, ela deve ser relembrada sempre, né? Então, nesse momento de ajuntamento também, é um bom período, né, para fazer isso. Nós vamos começar com uma oração. Eu vou pedir a Ana Elísia, né, que faça essa oração. Chegue aqui, deixa o pessoal ouvir a sua voz. A nossa aniversariante da semana, né? Eu agradeço ao Senhor pelo tempo. Pode ser de mãos? Pode. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pelos seus cuidados que o Senhor tem tido conosco. Obrigado, Senhor, pela proteção a cada dia, pelo livramento que o Senhor tem nos dado de tudo, Senhor, que tem acontecido, e o Senhor tem cuidado de nós. Pai, peço pela mensagem que vamos ter neste momento, dê sabedoria ao pastor, Senhor, que ele não venha falar dele, mas sim do Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo que venha nos atrapalhar neste momento, de ouvir e entender a tua palavra, e que podemos, Senhor, praticar em nosso andar diário, Senhor. Fica o Senhor também com aqueles que estão em casa, dando sabedoria, Senhor, cuidando, ajudando, Senhor, no entendimento também. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Luísa. Ok, irmãos, vamos então iniciar louvando a Deus. Eu pedi para os irmãos, deixa só aquela caçamba passar, hein? Eu pedi para os irmãos me passar os seus hinos, né, que você gostaria que a gente executasse durante esse período, esses períodos, né, próximos. Então, eu recebi alguns, né? Então, se você tem, os presentes também podem me passar depois, tá? E aí a gente vai selecionando aí à medida das nossas programações. O primeiro é 164, do Voz de Melodia. 164. Esse aqui, se eu não me engano, foi a escolha da irmã Nilza. Então, um abraço aí para ela, se estiver conectada, tá? O Zolírio e toda a família. 164. Então, essa é bem cara de Nilza mesmo. Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morreu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nele ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. 267 é o próximo. 267. O mundo vil já desprezei, seu caminho abominei, mas te suplico, Salvador, a ti me eleva, Redentor. Mais perto sim, ó, junto a ti me leva a mim, ao seu envio, meu Salvador, contigo esteja sem temor. No mundo não encontro paz, pois ele não me satisfaz. Aqui só tenho que sofrer, contigo quero, pois, viver. Mais perto sim, ó, junto a ti me eleva a mim, ao céu em que, meu Salvador, contigo esteja sem temor. Desejo sim aqui viver, por tua causa me bater. Já pela fé eu avistei o lar em que descansarei. Mais perto sim, ó, junto a ti me eleva a mim, ao céu em que, meu Salvador, contigo esteja sem temor. Amém. Deixa eu fazer uma leitura com os irmãos. A mesma está em 1 Timóteo, capítulo 3. Timóteo 3, de 8 a 16. Os irmãos que puderem, nos ficar em pé para fazer essa leitura. 1 Timóteo 3, e a partir do verso 8, tá? Ele diz assim: os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. Devem permanecer no mistério da fé com consciência pura. Devem também, primeiramente, passar por experiência, depois ser considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser marido de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa.
pois os que serviram bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te estas coisas, para que, se eu demorar, saibas como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Amém. Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar. Eu fiz essa escolha da leitura, né? Também baseada no dia hoje. Se comemora aí o dia do diácono. Aí a gente manda o nosso abraço aí para os irmãos que servem nesse ministério, né? Zolírio, Antônio, pela fidelidade e o serviço prestado à Igreja de Cristo. São recomendações, né, ou qualificações sérias, mas que, junto com elas, estão a graça do Senhor. Então, que Deus continue abençoando os amados, né, suas famílias, e continuamos orando por vocês, tá bom? Um abraço aí nosso, que Jesus continue ajudando os amados em todas as coisas. O próximo hino, 255. 255, isso aqui foi a escolha do Zolírio. Tá, os irmãos que estão mandando os seus hinos, eu vou anotar aí nos próximos cultos, a gente relembra deles, tá? Eu não estou com um cantor cristão aqui, isso aqui eu peguei da igreja e peguei o meu também, eu não sei onde eu guardei, né? Guardei tão bem guardado que eu não sei onde é que está. Então, os hinos do cantor cristão a gente deixa para a semana que vem, tá? Mas vai estar bem anotado e vai ser a minha tarefa hoje de tarde, né? Achar esses cantores. 255, conforme a tua infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Muito obrigado, Sandra. Lave as mãos. Que a gente não possa perder
esses hinos, principalmente essa lembrança, né, da cruz, a lembrança da redenção, a graça do Senhor, ela não fuja aí dos nossos cânticos, do nosso louvor. Que Deus nos ajude a relembrar isso, né, até nas nossas devoções também. Rapidamente os avisos para hoje, né? Então, à tarde, às 18 horas, nós teremos a nossa escola, às 18 horas. Na quarta-feira, nosso culto de oração às 19. E no sábado, eu vou deixar em aberto com os jovens, tá? No sábado, a gente tem a reunião de pastores e a gente fica aí em aberto até um meio de semana. Eu tento verificar aí com os jovens se a gente faz uma mudança de horário ou algo do tipo, mas deixa o espaço, tá bom? E domingo, 10 da manhã, como estamos fazendo, o nosso culto, tá bom? Eu não sei as mulheres, vai ter na sexta? Ela acabou de sair aqui. Vai ter, né? Então, as mulheres, sexta, 19 horas, em suas programações. Tá bom, bom dia aos irmãos que estão entrando aí, dando bom dia aos amigos, Edivaldo, Nalva, e todos os amados de nossa igreja também. Vou convidá-los, então, nessa manhã, para irem a Filipenses, capítulo 3, dando a continuidade aqui às nossas sequências, né, em Filipenses. Nós faremos a leitura e aí em seguida uma oração, tá? Filipenses capítulo 3, os versos de 1 a 3. Que diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, né, ou em tradições humanas. Vamos fazer uma oração pedindo a direção do Senhor para esse momento também. Ó Deus de amor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, como cantamos. A cruz também é o lugar onde alcançamos a misericórdia e redenção em Cristo. E nessa manhã, Deus, nós rogamos ao Senhor que ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para a compreensão da palavra do Senhor. Fale conosco. Ó Deus, nos auxilie para sermos a cada dia mais parecido com Teu Filho, Jesus Cristo. Cuide dos irmãos presentes, dos que estão em casa, das famílias, dos enfermos. Auxilie, ó Deus, cada um dos amados nas suas dores, nos seus problemas. Que o Senhor também nos dê a sabedoria em auxiliar eles também, ministrar a eles. Nos ajude e nos abençoa durante esse período, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Certo, irmãos, então aqui nessa nova sessão de Filipenses, nós temos também uma série de avisos, né, e exemplos para considerarmos, e à medida que entendemos, né, esses avisos, né, e esses exemplos, o progresso, né, no Evangelho, a vitalidade da vida da igreja local,
ela será uma realidade. Então, a própria expressão, né, o próprio verbo considerar, ele vai aparecer algumas vezes no capítulo 3. Traz a ideia de avaliar, examinar, examinar principalmente as coisas da vida, tendo em vista a igreja local, né, a vida cristã. Então, como crentes, nós também temos esse chamado, né, de discernir, de avaliar essas coisas. Eu lembro que quando éramos crianças, talvez 10, 8 anos, os nossos pais e parentes também, eles falavam acerca do perigo que era de receber bala, né, o bombom. Lá no norte é diferente, né, bala e bombom, mas o chocolate, né, acho que é o bombom para vocês, né, de receber principalmente de motoqueiro, né, então eles não queriam que a gente recebesse dos motoqueiros um bombom deles, né, porque poderia estar contaminado, né, ou com veneno, ou algo do tipo, então a gente tinha que ficar examinando sempre, né, até que um dia um dos meus irmãos pegou um bombom e comeu, e aí deu aquele desespero, né, coisa de menino, né, será que ele vai morrer? E agora avaliamos ali e vimos que não tinha isso não, era só conto, né, coisa da mídia que eles pegaram das pessoas, trazendo esse perigo para nós. Na vida cristã, nós também avaliamos, nós examinamos, nós precisamos ainda usar a nossa mente, usar as escrituras, para separar as coisas. E é justamente isso que Paulo está nos chamando a fazer aqui, né, de considerar os comandos, né, de considerar os mandamentos que Deus nos deu. E, no aspecto geral, ele nos dá 2 mandamentos que servirá de base para aquilo que ele vai querer alertar os crentes, né, principalmente com relação ao legalismo, com relação às falsas doutrinas, né, com relação àquilo que eles falam, né, a respeito da fé e principalmente de Cristo, né? Então, se tem algo para sermos lembrados essa manhã, é isso, né, que nós temos que considerar os comandos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Aquilo que Deus deixa para a sua igreja é muito importante. E eu quero levá-los, então, a meditar em 3 atitudes aqui, desses 3 versículos, o como ele é importante para nós, né, em considerar esses comandos de Deus. Primeiro, né, a primeira atitude aí para meditarmos é regozijando-se no Senhor. O verso de número 1, ele volta essa mesma expressão, né? Meus irmãos, né, ou finalmente, meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Então, com essa expressão, né, finalmente, ou quanto às outras coisas, ele não está encerrando aqui o capítulo, né, não está levando a uma conclusão, mas ele está começando um novo retrato, né, um novo tema dentro da carta, uma mudança de assunto, e esse assunto nós entendemos aí que está relacionado a falsos mestres, né, falso ensino, uma falsa teologia. Mas ele coloca o regozijo, né, e a alegria como um apoio para aqueles que estão no Senhor, para verem essa superioridade, né, e através dessa alegria, a gente não substituir Cristo por mérito humano nenhum. Não substituir Cristo por nada. Né? Então, ele usa, de novo, né, vai ser repetido sempre essa expressão de alegrar-se no Senhor. Mas o que é estar alegre no Senhor? Nós precisamos entender isso. Ou uma pergunta, né, mais próxima, mais particular. Você é alegre? Se você é alegre, o que é ser alegre? O que significa ser alegre? Então, para chegar nesse assunto,
nesse mandamento, nós temos que tirar algumas coisas que podem nos fazer tropeçar, né, com relação a essa exortação. Por exemplo, a alegria ela pode ser confundida apenas com uma animação, com uma mera animação. É o que nós entendemos que não é. E até um cuidado para que a gente não produza algo, né, ou alegria pelas emoções. Então, é um perigo que nós, como seres emocionais, né, podemos fazer essa confusão. Se alguém apenas ri, né, gosta de entretenimento, gosta de humor, ele é alguém alegre. A gente tem muita essa tendência, né? Se fosse assim, essa alegria de alguém que ri sempre, nós diríamos que os palhaços são as pessoas mais alegres do mundo, né? Tem um espírito, né? E aí eles transmitem esse fruto, porque a gente sabe que não. É um tiririca da vida, animando todo mundo. Isso não quer dizer que é uma alegria. Tem um humor. O humor é bom, faz bem, mas não é algo que eu produzo, né, pelas minhas emoções. E aqui até um cuidado também para nós com relação às nossas músicas, né? A música, ela não nos foi dada com o propósito de animar somente, tá? Então, ela não é dada para fazer as pessoas felizes. Me entenda assim, quando nós cantamos, acabamos de cantar aqui 3 hinos em nossa reunião, nós não fazemos isso com a finalidade de despertar as emoções dos irmãos, apesar que alguns hinos eles vão mexer com as nossas emoções, né? Mas eles mexem por aquilo que eles são, né? A gente apenas serve, né? Ou ele nos serve aqui em nossa liturgia. Então, nós não podemos mudar os ritmos, né? Nós não podemos colocar tempos diferentes, né? Síncopes, para aumentar ou acelerar o ritmo da música, para trazer a emoção para os homens. Tanto que não é essa a nossa finalidade. A nossa finalidade é glorificar a Deus por esse instrumento, né, que é a música, mas esse não é um método para trazer também emoção. A gente pode se animar, trazendo um ritmo mais badalado, mas não quer dizer que nós estamos alegres. Tá? Então, a alegria que nós entendemos, primeiramente, que ela é uma ordem, tá? Um imperativo plural. Ele pede para que essa alegria, né, esteja na igreja. É algo que os irmãos têm, né, e é algo que os irmãos fazem. Né? Então, ele nos chama essa atenção, trazendo esse entendimento, né, que primeiro é um mandamento, né, e mandamento, então, nós executamos. O alegrai-vos do Senhor não é algo que você vai esperar na rede, com água de coco, lá na praia, dizendo, eu estou esperando aqui a minha alegria, no domingo de manhã, 10 horas, lá em Copacabana. Não, você não vai esperar ela sentada. Então, é algo que nós precisamos fazer, nós precisamos executar, né? Nós precisamos ser ativos para experimentar essa alegria. Né? Então, pensa dessa forma. Né? Então, Deus ele nos dá um mandamento, né? E esse mandamento nós afunilamos que ele só pode ser praticado pelos irmãos. É por isso que ele começa com a expressão meus irmãos, né? Tem um elo, uma unidade da fé, temos Cristo, e aí nesse sentido nós lembramos, né, desse mandamento que ele é executado por aqueles apenas que têm o Senhor Jesus Cristo. Então, se ele é um mandamento, né, e eu não posso ser passivo com esse mandamento, como é que eu coloco, né, esse comando, né, essa ordem
em obediência, né? Como é que eu posso obedecer? Primeiramente, lembra da sua posição em Cristo. O no Senhor, alegrai-vos no Senhor, ele nos leva a pensar em quem nós estamos. Os meus irmãos também, fala do elo. Então, a fonte de alegria é o Senhor. Então, nós entendemos que ela está relacionada diretamente na união que nós temos, que nós estamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nesse aspecto, haverá um grande sentido, uma grande diferença para nós, de diferenciar uma alegria que vem de Deus e algo que eu apenas produzo para minha própria satisfação. O que não é alegria. Vai ser apenas um ânimo temporário. Então, pensa basicamente nisso, no Senhor, ou em Cristo, se concentra toda a nossa vida. Se concentra tudo aquilo que nós temos, em Deus e somos agora em Cristo. Então, a questão da redenção, o plano salvador, as bênçãos celestiais, todos os meios concedidos pelo Senhor estão agora disponíveis por meio dessa união. O que homem nenhum ele pode contribuir para essa união, esse relacionamento que agora nós temos em Jesus Cristo. Então, se essa alegria está no Senhor, e eu obedeço essa exortação, esse comando no Senhor, eu entendo também que a minha alegria ela não está ligada às circunstâncias. Se não está às circunstâncias, também, logo, não é algo que eu produzo por mim mesmo. Então, eu ajo, eu estou ativo, mas no Senhor. Então, aquelas mesmas expressões que Paulo vai usar, em Filipenses 4, de 12 a 13, da alegria, de ter em abundância, ou não ter, de sentir fome ou estar farto, ele diz ali que ele aprendeu a estar contente por causa de Cristo. É Cristo que fortalece. Cristo é que capacitava ele a passar por isso. E da mesma forma, nós podemos ter saúde ou não, e ainda assim ter alegria. Eu posso ter um carro, ou uma bicicleta, ou 2 pés, mas eu continuo tendo alegria, se é no Senhor. Eu posso estar livre, ou preso como o próprio apóstolo, mas a alegria permanece. Então, os irmãos compreendem que a alegria ela não está ligada às coisas da nossa volta. Ela, se a gente dissesse, está em nós, porque o Espírito do Senhor, que é alegria, o fruto, é alegria, está em nós. Mesmo que emocionalmente nós vamos ser levados a ter ânimo, a alegria do Senhor é que nos dá sentido, é que nos dá controle também, até para balancear a questão emocional nossa. Então, eu sou capaz de exercer essa alegria porque sou controlado pelo Espírito do Senhor. Então, o desafio para nós é que essa alegria ela é uma realidade. Tá? Nós não podemos dar uma falsa impressão, dar apenas um sentido farisaico da vida, de dizer apenas que nós somos alegres porque nós somos alegres. Não, nós temos essa alegria porque nós temos acesso à fonte dela, que é o Senhor. Então, mesmo que a vida ela não é boa, no sentido humano para nós,
ainda assim é possível viver e estar alegre. Mas como se dá isso? A resposta, de novo, é em Senhor. Medita sempre na obra de Cristo, nos momentos difíceis. Medita na grandeza de Deus. Contemple a obra de Deus, né? Tanto a criação, mas também a obra dele em nós. Como Cristo te salvou, como Cristo te colocou dentro do seu corpo, o que ele fez com você, onde você estava, onde você está hoje. Então, são modos de pensar, né, de meditar, e à medida que nós contemplamos isso, nós entenderemos que somos pessoas alegres. Deus nos colocou numa posição que nós não merecíamos. Deus nos chama de filhos, né? Então, desse modo, eu posso regozijar porque eu tenho um relacionamento real com o Senhor. É por isso que é possível enfrentar problemas, problemas com a saúde, problemas de relacionamentos, né? Problemas possíveis, né? Que nós vamos enfrentar nesse mundo e ainda assim ter a alegria do Senhor. Ainda assim, ter Deus próximo de nós, né? E sentirmos essa alegria. Em João 16:33, naquela passagem em que Jesus explica, né, e fala da missão do Consolador, ele diz essa promessa que Paulo também relembra para nós, em Filipenses, mas deixa eu ler aqui na minha versão para os irmãos, João 16:33. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, né? Ou tereis tribulações, mas tende bom ânimo, ou tende alegria. Eu venci o mundo. O próprio Cristo. Nós somos irmãos, estamos em Cristo, temos uma relação e compreendemos que uma vez no Senhor, essa alegria está em nós, né? Há uma unidade também aqui. Então, por ser um mandamento plural, né, como crentes, né, unidos, nós vamos receber dessa alegria e também exercer no Senhor. Ela só é possível no Senhor. Apenas no Senhor. Então, essa é uma base que ele dá para nos levar para o próximo assunto aí, que está relacionado aos falsos ensinos, né? Então, ele vai dizer que não é difícil de ele escrever as mesmas coisas, né? Essas mesmas coisas foi algo que ele já tinha ensinado, talvez pessoalmente, quando esteve com os filipenses, e essas mesmas coisas aquelas bases, né? Os pilares da fé cristã, o beabá da fé cristã. Então, não é algo difícil para ele fazer, porque é algo que dá segurança. E para nós também. Nós voltamos sempre no beabá da vida cristã. Nós temos que voltar sempre às bases, né, da vida cristã em Cristo, para termos também, né, e verificar, né, aí a temperatura da nossa alegria. Deus, um ser alegre, o seu Espírito, que é um ser alegre, o seu Filho, que é um ser alegre, ele também está em nós. Os seus filhos, os irmãos. Por isso há essa alegria. Então, nesse sentido, nós entendemos esse comando, né, de regozijar no Senhor, também como essa atitude a fazer, pela o modo que nós estamos em Cristo, e nós podemos também executar, porque nós estamos no Senhor. Uma alegria real, tá? Uma alegria verdadeira,
que somente vocês, né, somente nós que estamos em Cristo, podemos realizar. A segunda atitude, no verso 2, então, de considerar os comandos do Senhor, é repudiando as falsas doutrinas. O verso 2, você vai notar que ele vai fazer um paralelo, né, um contraste entre aqueles que pregavam esse ensino, né, os maus obreiros, e o nós, né, aqueles que estão em Cristo. Então, por 3 vezes, no verso 2, ele vai dar a advertência para ter cuidado, né, ou acautelai-vos. É uma chamada de atenção. É como se ele estivesse escrevendo em placas, né, em caixa alta, para trazer, né, esse senso de urgência para os filipenses, que aquilo que eles estavam enfrentando, possivelmente até mesmo dentro da igreja local, era algo de vida e morte. Então, a segurança deles estava também em discernir esse problema com relação às falsas doutrinas. Então, ele vai dizer, primeiramente, de ter cuidado com os cães. Tá? Então, os cães aqui é mais uma figura, tá? Não é os cachorros da vida, é mais aqueles que pregavam uma doutrina, né? Eles rosnavam, eles destruíam tudo aquilo que vinham pela frente, são maus obreiros, maus trabalhadores, né? Trabalhadores da injustiça. Então, eles que não cooperavam pela boa causa, né? E a boa obra de Cristo, eles apenas prejudicavam a igreja de Cristo, prejudicava a unidade da igreja de Cristo. Eles eram derrubadores de igrejas, né? Eles eram criadores de divisões. Então, desse modo, eles eram chamados de cães. Vocês já viram cães na rua, a bagunça que eles fazem. Exatamente essa a figura que o apóstolo chama esses homens, né? Apenas de homens que derruba, né, destrói tudo aquilo que vê pela frente. E aí ele chama eles também de maus obreiros, né? Então, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, né? Os maus obreiros relacionados àqueles que cometem injustiça, aqueles que não cooperam com Cristo, né? Não se ajuntam em Cristo, mas aqueles que sempre levam o povo a uma divisão, né, a um cisma. E ele também diz para ter cuidado com a falsa circuncisão. Tá? E a expressão aqui para circuncisão é mutilação. Né? Ele faz um trocadilho aqui, um jogo de palavra. Né? Então, seria mais uma mutilação do corpo, não seria aquela mesma circuncisão que a nação de Israel fazia lá no Antigo Testamento. Então, a advertência aqui não são para 3 grupos diferentes, né? São para o mesmo grupo. Possivelmente, os judaizantes do primeiro século. Eles estavam querendo introduzir coisas do antigo Israel, né, para agora a igreja, e aí fazendo, então, essa bagunça. Né? Então, a circuncisão que havia sido estabelecida pelo Senhor na nação de Israel, tinha um significado interno. Tá? Mesmo que era uma operação externa, ela também tinha um significado interno. Então, quando o judeu ele fazia, né, essa operação, ele fazia em obediência ao Deus da aliança. Então, como povo da aliança, ele praticava a circuncisão, né, mas aquela operação por si só ela não tinha um significado espiritual em nada. Desde que ele entendesse por que estava fazendo, né, e que Deus exigia isso. Essa vai ser a forma que Paulo também ele vai argumentar lá em Romanos 2, de 25 a 29, a respeito de que essa operação não traz graça espiritual.
né, ela é uma operação, o que deveria fazer é a nossa relação com Cristo. Então, o problema no início da igreja era basicamente esse, né? Então, havia esses judaizantes que estavam pregando e ensinando que se você é judeu, né, você teria que passar por essa mutilação, você teria que passar por essa operação. E aí, com isso, eles diziam que só crer em Cristo não era suficiente. Você tinha que obedecer mais mandamentos, né? E principalmente pegando aí um gancho lá de Moisés. Então, é Cristo mais a circuncisão, no caso, o que vai dar em nada, né? Então, se é Cristo mais alguma coisa, não há salvação, tá? E aqui nós entendemos que Cristo, ele é suficiente, né? Então, a nossa alegria está nele, por entender também dessa suficiência, né, do Senhor. A verdadeira circuncisão é o argumento do apóstolo também em Colossenses 2, é uma circuncisão do coração, né? É uma experiência em Cristo. É algo que somente Cristo pode fazer. É somente um coração transformado, né? Um coração purificado que o Senhor faz. Né? O Senhor, no Antigo Testamento, advertia o seu povo a deixar os pecados e experimentar a verdadeira circuncisão. E essa circuncisão é a do coração. Nosso coração precisa ser mudado. E isso só ocorre em Jesus. Então, qualquer experiência, né, qualquer liturgia, até pegando para aquilo que nós realizamos, né, como batismo, ceia, dar ofertas, dar dízimos, atividades dentro da igreja local, elas são importantes, tá? Mas elas são importantes dentro de suas ordens. Elas não podem trazer uma graça espiritual, ela não pode nos salvar. O que nos salva é Jesus Cristo. O que muda o nosso coração é Cristo. Então, Deus manda aquele que é suficiente para cuidar dos homens. Um dia, você e eu, nós cremos em Deus. Essas coisas, né? Fora a circuncisão, mas batismo, ceia, ofertas, programações, discipulado, evangelismo, elas começaram a fazer um sentido para nós. Em Cristo. Em Cristo. Então, essa circuncisão que ele nos chama a pensar, ela começa no coração. Então, aqui nós chegamos à terceira atitude de como nós devemos considerar esse comando, né, que é relembrando nosso estado espiritual. Né, e essa relembrança, ela começa falando que nós é que somos essa circuncisão. Porque nós estamos identificados espiritualmente no Senhor. Fomos espiritualmente circuncidados. Tá? Então, não é aqui um novo símbolo, não é algo exterior apenas, mas é algo interior. É algo que começa dentro de nós e Deus trabalhando em nós pelo seu Espírito. Tá? Não é um símbolo, não é apenas um rito, né? Uma parte da liturgia, mas é um coração transformado. Tá? É um coração que somente Cristo é capaz de fazer isso. E aí ele contrasta, né, os crentes com aqueles maus, no verso 3, dizendo assim, né, aqueles que são da circuncisão, né, aqueles que são de fato, né, aqueles que estão em Cristo, são os que servem a Deus em espírito. Então, é a ideia aqui da adoração.
Então, os crentes são aqueles que adoram a Deus como ele deve ser adorado, né? Como em espírito e em verdade. É uma diferenciação enorme, tá? Entre você fazer algo apenas externo, mutilar o seu corpo, como os judaizantes em sua adoração, e entender que a nossa adoração é a nossa vida entregue ao próprio Deus. Então, mesmo que nós temos algo na nossa liturgia, né, no nosso culto comunitário com os irmãos, e nessa liturgia, nesse culto tem partes, né, nós cantamos, oramos, pregamos, lemos, damos testemunhos. Essas coisas, elas devem ter base na palavra, devem ser teocêntrico, mas nós adoramos um Deus santo, né? E o modo como nós chegamos a esse Deus santo deve ser em reverência. Então, eu manifesto na minha adoração pública uma reverência a esse Deus que é santo. E na minha adoração particular, né, na minha vida individualmente, essa adoração também ela segue, né? Mesmo que eu não vou usar o passo a passo aqui das nossas liturgias, dos nossos cultos, nós entendemos também que nós precisamos ter uma direção correta quanto à nossa vida. Não é algo apenas externo, né, que eu também vivo individualmente, mas é algo que eu tenho reverência, né, e ter reverência não é ter apenas uma aparência. E aí, essa diferença que ele faz aqui é que aqueles que são da verdadeira circuncisão, né, os que estão em Cristo, esses é quem adora a Deus. Esses são aqueles que adoram a Deus em espírito. Essa é uma característica direta, né, daqueles que são nascidos de Deus, daqueles que são crentes. Ele nos traz uma realidade de que a adoração não é algo distante do crente. A adoração a Deus é algo próximo. Quando você ora, você tem o senso de que Deus está perto, de que Deus está presente, de que Deus escuta a sua adoração. Isso é um sinal da verdadeira adoração. Isso é um sinal de como nós adoramos a Deus. E como é que nós adoramos? Né? Como é que você adora a Deus? Eu lembro que quando éramos crianças, eu creio que a maioria de vocês também passaram por isso. Vocês foram forçados pelos seus pais para irem para o culto, para irem para a missa. Graças a Deus, eu fui na Igreja Batista, né? Mas nós éramos obrigados a ir. Tá? Então, nós íamos por dever, né? Era algo externo puxando a gente. Nós nem tínhamos o desejo de ir. Às vezes íamos somente por conta dos amigos, né? Dos colegas, mas não tínhamos. Então, pensa assim, quando eu faço algo por obrigação, eu faço algo apenas por um dever externo. A adoração a Deus é algo interno, tá? Por isso que nós adoramos em espírito. O Espírito do Senhor nos capacita, o Espírito do Senhor nos move, põe desejo em nós para adorar. E é por isso que nós não vemos a adoração como algo cansativo, né? Se enxergamos assim, não deveria. Não deve ser algo enfadonho. Lembra, estamos diante do Criador do Universo. Ele é a nossa plateia. Ele é digno, né, de toda honra, de toda adoração, de todo louvor. Esse Deus santo e verdadeiro que está perto, que está em nós, é aquele que nós adoramos, em
espírito. Em espírito. Nós não fazemos algo para que, se ele nos ouvir, nós temos a certeza em Cristo que ele nos ouve. Ele atende os pedidos de vocês. A outra característica que ele dá aqui, para relembrar aí a nossa condição, ainda no verso 3, fala da nossa glória em Cristo. Desculpa aí os irmãos. Se gloriar em Cristo, né? Diz respeito aqui também a totalidade da nossa vida, mas nos traz a ideia de concentrar as nossas vidas em Jesus. Tá? Então, pensa assim, se nós nos gloriamos, né? Se nós nos orgulhamos, é a minha tradução, em nossos feitos, fica apenas na religião. Tá? A verdadeira religião, ela faz com que nos orgulhamos em Jesus Cristo. Aqui não é no sentido de orgulho negativo, mas é como se nós falássemos em alto e bom som, que nós estamos em Cristo e dependemos dele. Eu tenho prazer em servir Jesus Cristo. Eu acho que um exemplo próximo da gente é olhar para as torcidas de time de futebol. Eu creio que vocês já viram isso. A paixão que eles têm, a forma como eles tratam os seus times, né, os seus clubes, eles cantam, eles fazem música para os seus times, eles viajam, eles vão para o outro lado do mundo, vendem casa, carro, vendem rim e parte para lá. Eles ajudam financeiramente, só que eles se decepcionam. Apesar de eles colocarem palavras, de grandeza, de exaltação, de colocar que os seus times são imponentes, que eles não perdem para ninguém, é imbatível, é soberano, eles decepcionam. Eles não fazem muita, eles nem sabem que muitos dos seus torcedores existam. Para alguns, eles é algo distante. Para alguns, não faz sentido, tanto ter essa relação. Quando nós temos aqui a expressão de que nós nos orgulhamos em Cristo, eu diria que é muito mais que isso. Nós cremos em alguém que existiu, que existe, é Cristo, Deus. Nós chegamos à fé, nós nos regozijamos nele e nós louvamos Cristo. E Cristo conhece cada um de vocês. Então, falar em alto e bom som é lembrar do privilégio que nós temos em Cristo. Fazer parte da família de Deus, ser um filho de Deus. Em Gálatas 6,14, Paulo diz também: longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Na cruz de Cristo, apenas Cristo. Então, eleve, em alto e bom som, com a sua voz, com a sua vida, com a sua dedicação a Cristo. Essa é uma característica interessante, daqueles que são de Cristo, da verdadeira circuncisão. Eles se manifestam. Ele não é um agente secreto, mas ele está visível. E aí a terceira característica, de relembrar aí o nosso estado espiritual, uma definição nossa também, como crentes, é que nós não confiamos na carne. Número 3. Não, continua, seria um subponto aqui, de relembrar o nosso estado espiritual, e aí eu estou traçando a nossa descrição como crente, Nós somos aqueles que adoram a Deus em espírito, nós nos gloriamos em Cristo, e agora, terceiro, nós confiamos na carne, ou não confiamos na carne. Eu já ia
pregar aqui uma heresia, né, de confiar na carne, jamais. Tá, possivelmente aqui, uma outra tradução é confiar nas tradições humanas dos homens. Olhando o contexto, que possivelmente está relacionado com os judaizantes do primeiro século, principalmente por ter a falsa circuncisão, né, essa mutilação como referência aqui, é possivelmente que Paulo esteja falando sobre nacionalidade. Né, e um judeu, ele era alguém patriota, né, ele confiava naquilo que tinha, né, nas suas tradições, nos ensinamentos passados de geração em geração. Porém, aqui, nos chama a atenção de que nós não podemos também confiar naquilo que nós somos, né? Ele vai dar até uma descrição aí, na semana que vem nós vamos estudar, sobre a própria vida, né, do apóstolo, né, o próprio currículo que ele tinha, mas aqui é aquela tendência de achar que o lugar onde eu nasci, né, onde eu estudo, o que eu sou, a minha cultura, ela é melhor. Então, o que ele nos chama a pensar aqui é que, mesmo tendo a melhor civilização, né, sendo criado nela e ter a mais alta cultura, a melhor educação, como crentes nós não confiamos nisso, né? Nem nós confiamos na política. Mesmo assim, nós temos que exercer o nosso direito, né? Na semana que vem, faremos isso, mas confiando no Senhor. Né? Nós confiamos que o Senhor é suficiente. Né? Nós confiamos somente em Cristo. Nós não confiamos na obra da carne, nós não confiamos na nossa força, nós não confiamos no sistema do mundo, ou um sistema que até nós também podemos inventar, mas nós confiamos naquele que é suficiente, Cristo. E essa é a base que ele nos chama a atenção, ele nos leva a meditar, que vai continuar sempre sendo no Senhor. É a nossa alegria, a nossa salvação, a verdadeira circuncisão, é a nossa adoração, ela está concentrada diretamente no Senhor. Como está a sua vida espiritual? Como é que você está adorando a Deus? Você adora de verdade? Deus é alguém distante? Como está a sua relação com Cristo? Cristo é aquele que é suficiente, né? Aquele que é todo suficiente para nos ligar a Deus, para nos livrar da condenação, nos livrar de nós mesmos. É aquele que pode nos salvar, né? Confiando nele, na sua obra. É o modo como podemos nos aproximar de Deus, né, e viver essa vida de alegria. Deus abençoe os irmãos, né, Deus nos auxilie aí a lidar com esses comandos, né, com esses desafios, e apesar ainda de estarmos milênios, né, séculos depois do apóstolo Paulo, as dificuldades que ele tinha, né, as igrejas também tinham na época, também são as nossas dificuldades hoje. Tá? Então, o inimigo continua o mesmo, né, os rótulos estão mudando, e nós precisamos de discernimento. Tá? Nós precisamos entender como podemos adorar a Deus, o que é de Deus, o que não é, e assim oferecer um culto agradável a Deus. Que ele nos livre aí de manchar, né, ou de diluir o evangelho. Que ele continue sendo puro, claro, como a água. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pelo tempo que ele tem nos dado. Senhor, nós
te louvamos, Pai, porque temos tudo em Cristo. A nossa suficiência também vem e está em Cristo. Ó Deus, apesar de toda a estrutura que nós temos hoje, apesar de todos os meios, todas as facilitações, nos ajuda, ó Deus, a ficar no simples e verdadeiro, nos ajude a permanecer em Cristo, a crescer em Cristo, a obedecer a Deus, às ordens que o Senhor quer que façamos. Nos ajude também com sabedoria a discernir aquilo que não é agradável ao Senhor, nos afastar, rejeitar daquilo que é mal, daquilo que traz destruição para o teu povo. Nos abençoe, ó Deus, para que possamos viver em fidelidade até o final de todas as coisas, até o dia em que o Senhor fará tudo novo. Abençoe os irmãos, nos sustenta, ó Deus, cuide da tua igreja, cuide do teu povo espalhado por esse mundo, que possamos proclamar, possamos falar em alto e bom som da nossa realidade em Cristo, da suficiência de Cristo, e que o Senhor seja totalmente glorificado. Nós te louvamos por toda a direção que tem nos dado, hoje e sempre. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, obrigado. Obrigado aos que estiveram em casa. Deus abençoe cada um. Hoje à noite é pelo link do Google Meet, tá, Reginaldo? Um abraço a todos que compartilharam, e chegaram também para assistir. Deus cuide da vida também de vocês. Obrigado, irmãos.